Paz do Senhor, irmãos. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá para a palavra do Senhor, lá no livro de Neemias. Porque quando nós falamos de reconstrução, nós lembramos do que passou, né? Por os momentos que Jerusalém passou, as promessas de Deus sobre aquele lugar. E nos remete a uma reflexão, como a presbítera Osana abriu, é uma noite de reflexão. Amém? Então vamos lá no livro de Neemias, no capítulo 1, no versículo 3 e 4. Amém? Então diz assim a palavra do Senhor. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acharam lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus do céu. Amém? Curva sua cabeça em nome de Jesus. Pai, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, estamos aqui, Senhor, porque sabemos que algo de Ti, especial para os nossos corações, o Senhor vai derramar sobre as nossas vidas. Que o Senhor venha, Senhor, me usar com a Tua boca, em nome de Jesus, com o Teu querer e a Tua vontade. E que esta palavra, Pai, marque os corações dos Teus filhos e se cumpra em cada vida, em nome de Jesus. Amém? Aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Aleluias. Então aqui nós iniciamos, o tema da palavra é reconstruindo o destruído. E aí você vai lembrar do que foi destruído na sua vida. O que foi quebrado, o que foi por você desistido de seguir, de continuar, o que aconteceu que em determinado momento você viu uma ruína, uma notícia ruim, porque literalmente nós abrimos aqui agora, falando quando Neemias recebeu uma notícia ruim. E hoje nós vamos fazer uma analogia sobre a vida, todo o processo de Neemias, com a nossa vida nos dias atuais e no nosso atual momento. Qual foi a notícia triste que veio para a tua vida, uma notícia de uma perda, uma fala, algo que veio para a tua vida e você olhou e falou, e agora? O que eu vou fazer? Neemias recebeu a notícia que a sua terra estava destruída, que o seu povo estava lá passando dificuldades, que tudo tinha se acabado. E que tinha muita gente, o seu povo estava lá sofrendo em desgraça, em miséria. E quando nós recebemos uma notícia triste, normalmente o que nós fazemos? Nos desesperamos primeiro, né? E depois a gente chora. E depois a gente faz o quê? Liga para o amigo, para a amiga, para a mãe, né? E depois a gente faz mais o quê? Senta e chora de novo. Nós fazemos tantas coisas e nós vamos aprender o que Neemias fez, como Deus honrou a vida dele, para que nós possamos aprender nessa noite com ele. Amém? Então, a primeira coisa que nós precisamos pensar é o quê? O que está destruído? Qual foi a notícia triste dessa semana, deste mês ou deste ano? Talvez você tenha carregado aí notícias tristes ou situações desde o ano passado, desde este ano, não sei. Desde essa semana, desde este mês, eu não sei quando foi. Mas algo trouxe para você uma tristeza, uma dor. E qual foi o seu posicionamento? Normalmente, aqui, o que a palavra de Deus ela nos ensina, né? Sempre agir o quê? Com sabedoria. E ela dá o direcionamento. E aí, lá no capítulo 1, no versículo 4, diz assim, Neemias, capítulo 1, versículo 4. Eu vou ler aqui. Isso. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando a Deus do céu. Amém? Então, primeira coisa, assentei-me e chorei. Apenas isso. O que Neemias fez?
sentou, chorou. Chore. Depois, o que ele fez? Em primeiro ele chorou e depois, jejue e ore. É tão simples, né? Parece ser tão simples, né? Mas é difícil. É muito difícil. Porque aí a gente vai ter que ter as reações todas adversas, aquela que eu falei no começo, né? Do desespero de contar para o amigo, de ligar para a mãe, de pedir, de falar, não, vou resolver eu com as minhas forças. Não. Primeira coisa, chore. E segunda coisa, jejue e ore. Chore, mas não esqueça. Tem um louvor bonitinho, né? E eu quero falar, viu? Ele fala assim, né? Está chorando porque se você tem um Deus que cuida de você, não reparem, e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Já ouviu? É lindo, não é? E ele fala, está chorando por quê? Nós temos um Deus que vê todas as coisas e que já está cuidando. Nunca se esqueça disso. Deus sabe de todas as coisas. E Deus já estava preparando Neemias para a reconstrução. Enquanto ele chorava, e enquanto ele jejuava, e enquanto ele orava. Então não é uma receita de bolo. É uma ordenança do Senhor para as nossas vidas. Amém? Enquanto Neemias chorava, já havia um plano de restauração para o seu povo. E Deus nessa noite está restaurando sonhos, casamento, área profissional, área familiar, aleluia, e vida financeira, sentimental, profissional. Enquanto você está chorando, enquanto você está jejuando e orando, o Senhor está abrindo portas para você. Nós temos visto muitos milagres acontecendo, louvado seja Deus. Aqui domingo foi colocado aqui, eu tinha um débito e eu fui pagar o débito, insisti, falei, né? A irmã falou, é um milagre do Senhor. E milagre se vive. Enquanto nós estamos aqui, ó, o que a irmã falou aqui? Eu não era dizimista. E aí ela falou, e agora eu sou dizimista. E a primeira coisa que o Senhor fez foi honrar a vida dela. Amém? Então o Senhor vai preparando todas essas coisas. Só que tem área morta dentro da minha e da sua vida, que precisa de reconstrução. Só que precisa de ousadia. Nós temos que ser ousados. Nós não podemos mais nos, ficar meio contido, tal, para as coisas de Deus, onde Deus está pedindo ousadia. Para que a reconstrução aconteça, você precisa abrir o teu coração para o recomeço. Amém? Deus sempre nos dará oportunidade para orar e jejuar. E você não pode perder essa oportunidade e precisa ficar atento. No momento em que eu estava com algumas dificuldades na minha vida espiritual, a bispa chegou e falou assim, vamos fazer um jejum. E aí eu falei, ai, que bênção, glória a Deus, né? Um jejum sempre é bom. Não foi bom, foi maravilhoso. Esse jejum, eu tenho certeza, e conversando com outras mulheres, foram o que me falaram, venho no momento certo. Então Deus vai te dar a oportunidade de jejuar, de chamar alguém para jejuar junto, de você mesma fazer esse jejum, você mesmo fazer esse jejum. Então Ele vai vir para edificar a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Foram dias de clamor, de fortalecimento. Neemias clamou, abriu a boca. Ele fez literalmente um quarto de guerra. Lá no capítulo 1, versículo 6. Amém? Está ali então. Vou ler para vocês por aqui, então, em nome de Jesus. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Aleluia. O bispo falou aqui. Qual que é um dos segredos espirituais? Neemias fez o quê? Clamou e intercedeu pelo seu povo. Nós precisamos olhar mais para o lado. Tem pessoas precisando de mim e de você. Eu estou precisando de pessoas.
Só que normalmente na nossa correria do dia a dia, nós não estamos olhando para o lado. Nós não estamos clamando. O jejum que a bispa abriu foi um clamor de 21 dias que Deus fez brotar força de onde não tinha. Mas o Senhor já estava cuidando. Enquanto nós chorávamos, o Senhor preparou a nossa líder para quê? Vamos jejuar por esse povo. Vamos interceder por um povo aí que está tudo com problema, aí está tudo fraco. E nesses 21 dias não foram só passar fome, ou só abrir mão de algo que te custa. Foram dias de clamor. Não deixe de clamar, não deixe de orar e não deixe de interceder. O bispo falou aqui, é necessário, falou hoje agora. Precisamos interceder. Neemias fez o quê? Começou já a interceder pelo teu povo. Começou a orar mais aquela nação, né? Aquele povo que era o povo dele. Então ele começou a interceder. E ele fala até aqui, eu já peço perdão porque nós pecamos demais. Então ele já intercedeu, já falou, ó, perdoa eu, meu filho, minha filha, todo mundo, porque nós sabemos que somos todos pecadores. Amém? Uma vez, uma pessoa, um tempo atrás, nesse momento de guerra espiritual, antes do jejum que a bispa proporcionou, uma pessoa me procurou depois do culto e falou assim, olha, eu tive um sonho com você. E eu sonhei que você estava assim e assim. Literalmente, como nós estávamos passando naquele momento de dificuldade espiritual, né? Alguns momentos em que eu, você, como cristão, passamos, né? E aí eu estava passando por aquele momento. E Deus tinha incomodado esse irmão para interceder e orar por mim. Mas ele perdeu a bênção. Por que ele perdeu a bênção? Ele falou assim, olha... E assim, é engraçado, né, irmãos? Nós, na posição de pastores, é muito difícil alguém vir e levantar e vir orar por nós. Acho que as pessoas ficam um pouquinho, né, temerosas. Ah, não, mas como eu vou falar? Irmãos, nós somos pessoas como vocês. Precisamos de oração, precisamos de um abraço, precisamos de uma palavra. Precisamos assim como você. E o irmão veio e falou assim, olha, eu tive um sonho assim, assim, assim. E eu falei, é. Aí eu falei, amém, glória a Deus. E passou, ficou por isso. E aí, irmãos, eu falo o que para você? Nessa de interceder, de olhar pelo seu próximo, se Deus te incomodou para você levantar de madrugada, orar por uma pessoa, é porque essa pessoa precisa. Quem aqui já passou por isso? Quem aqui do nada Deus falou, vai lá e ora pela fulana, pelo fulano? Não é? Você está sendo canal de bênção na vida da pessoa. Só que o irmão falou, então é. Eu falei, tá, eu vou esperar ele falar, que eu não vou ficar contando minha vida para ele. Vamos ver, Deus revelou. Então ele vai fazer o quê? Ousadia. Pastor, eu sonhei com você que estava acontecendo tal situação. Na autoridade do Senhor, nós vamos repreender isso sobre a tua vida. Se não está acontecendo, amém, glória a Deus. Mas se Deus falou, é porque vai acontecer ou porque Deus já está livrando. E aí está faltando o quê? Ousadia. Então, assim, como Deus me mostrou, nós vamos orar e jejuar junto. Vamos quebrar essa malignidade. Mas não está acontecendo nada. Amém, pastor. Então nós vamos orar para que continue não acontecendo. Eu me lembro, falando aqui rapidamente, eu me lembro que há muitos anos atrás, a presbítera Luciana foi pregar no Mais Família, né? E eu era diaconisa e fui com ela. Quando chegou dentro da casa, a presbítera Luciana, muito usada por Deus, e aí começamos a orar e tal. E aí tinha um pessoal dentro da casa, da irmã Nair, o bispo lembra da irmã Nair, e tinha um pessoal lá, tinha umas irmãs de uma outra congregação, quando nós chegamos. E aí fizemos o culto normal, era o Mais Família. Depois uma irmã veio para mim e falou assim, olha, Deus está mostrando que você está com uma enfermidade muito forte no seu estômago. Eu falei, não tenho enfermidade nenhuma. Eu falei, amém. Eu peguei, irmãos, para mim. Falei, glória a Deus. Eu não tinha nada que eu estivesse sabendo naquele momento. Só que eu recebi aquela cura. Porque eu falei, eu não sei o que é. Se Deus já está livrando, se Deus já arrancou antes de fazer o mal. Eu glorifiquei, eu saí de lá. Não é descrendo. Ai, irmãzinha fala demais, né? Não tinha nada e tal. Porque eu já fiz isso, você também faz. Amém? Irmãos, passaram-se uns anos, eu peguei uma gastrite nervosa. E essa gastrite virou uma úlcera. E a úlcera já estava aberta, já estava aquela coisa de louco já. Por quê? Porque quando Deus deu o livramento, eu peguei, glória a Deus, aleluia. Não me cuidei mais e continuei fazendo tudo que eu tinha para fazer. De repente, a enfermidade voltou.
Naquele momento eu recebi a cura. Então você precisa ter a ousadia. Não fique com medo de, não vou falar porque não está acontecendo nada. Irmãos, se Deus tocou no coração, né? Se Deus avisou, nós sabemos hoje muito bem, vocês oram, todos oramos e a gente sabe discernir o que é espírito e o que é carne. Mas o que eu quero te dizer é que não perca oportunidades de interceder, jejuar e guerrear com aquela pessoa. Porque quando Deus te escolhe, vai lá e ora. Em nome de Jesus, precisamos interceder, precisamos olhar mais para o lado. Amém? Quando a gente intercede, quando a gente ora, a resposta vem. Lá em João 14:13, eu nem coloquei aí, não precisa. Mas a palavra diz o quê? Tudo que pedides em meu nome, assim eu farei. Então não tem por que você não deixar de clamar. Não tem por que você não deixar de pedir ao Senhor. Ele vem e faz sobre a minha e sobre a sua vida. Amém? Neemias 2:5. Aleluia, glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor em Neemias 2:5. E disse ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo achar mercê em tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros do meu pai, para que eu a reedifique. Aleluias. Deus cuida dos detalhes. Quando Neemias pediu para o rei para dispensar ele, para enviar ele para um chamado, para reconstruir aquela cidade, Deus já tinha preparado tudo. Porque o que o chefe dele fez? Deu uns dias para ele, deu carta de referência, deu bastante condição dele usar o nome do rei por onde ele passar, para que ele possa ter o quê? Fácil acesso a resolver mais coisas. Então Deus preparou todas as coisas. Então não fique pensando como vai ser. A partir do momento, em nome de Jesus, que você começar a falar, agora eu vou reconstruir o meu casamento, agora eu vou reconstruir o meu lar, a minha vida financeira, eu não sei como vai ser, mas o Senhor já sabe e já preparou todas as coisas. Ele já mandou recursos para vocês em nome de Jesus. Amém? Além de tudo isso que o Senhor preparou, Deus deu até homens para ajudar Neemias. Ou seja, ele deu as condições, ele deu pessoas para ajudar na batalha, amém? E ele encheu as mãos de Neemias de recursos. Então é na minha vida e na sua vida. Deus vai dar tudo o que você precisa para fazer essa reconstrução. Amém? Mas existe um segredo espiritual. Neemias 2:12. Aleluias. Diz assim a palavra do Senhor. Então, à noite me levantei, e uns poucos homens comigo, não declarei a ninguém o que meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que montava. Primeiro ponto de atenção. Guarde no coração o direcionamento de Deus. Deus deu um direcionamento para Neemias, ele fez o quê? Saiu contando, saiu falando? Não, ele guardou no coração. Então ele falou, é assim que eu vou fazer. E nós normalmente queremos compartilhar, queremos falar, só que há tempo para todas as coisas. Nem tudo é para você sair compartilhando. Mas o Senhor me deu um sonho de eu ir morar em outro país, e aí eu vou... Irmãos, é você e Deus. É você e Deus. Deus vai te dar o quê? Condições, vai capacitar, vai levantar pessoas, vai levantar recursos, vai levantar lugares. Ele vai preparar todas as coisas. Então não tem por que a gente ficar compartilhando ou esperando ajuda aqui da terra. É muito bom contar com a ajuda aqui da terra, mas o mais importante é contar com a ajuda divina do Senhor. Amém? E acho que 2:19 é o próximo slide. Passa o próximo. Isso, é Neemias 2:19. Fala assim também, mais um ponto de atenção para mim e para você. Diz assim, porém, Sambalate o Horonita e Tobias o servo amonita e Gesem, o árabe, quando o souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram, que é isso que fazes? Quereis rebelar-vos contra o rei? Aleluia, é isso. Quando você se posicionar e você falar, eu vou fazer um exemplo. Eu vou restaurar o meu casamento. Vamos pegar aqui um exemplo básico. Quando você falar, sabe o que as pessoas vão falar? Esse não tem mais jeito.
Essa não tem mais jeito, não adianta. Vai viver assim, vai viver de mão em mão, vai viver de sofrimento em sofrimento, de pecado em pecado, porque vão se levantar Tobias, Sanbalate para zombar de você, para duvidar do seu potencial. Ah, mas agora eu entrei numa multinacional e você, numa multinacional, você não tem nem o ensino médio completo? Você não tem nem o ensino fundamental completo? Mas não importa, o que importa é o que Deus tem preparado para você. Amém? Não importa como vai ser. Não deixe que as pessoas comecem a zombar e duvidar e você voltar para trás. Quando o pastor Narciso se converteu, os meninos falavam, você, pastor? Ah, tá de brincadeira. Né? Falava, você tá de brincadeira. E aí começaram depois, falaram assim, ixi, mano, Narciso tá com os papos estranhos e tal, não sei o quê. Porque quando nós nos convertemos, né, a gente já não tem mais os mesmos papos, né? E aí começa a falar, tá com os papos estranhos. Ixi, tá esquisito. Ixi, tá não sei o quê. Mas aí se fosse o pastor Narciso acreditar no que estavam falando, você para pastor, tá louco, você não dá não. Se ele tivesse desistido há tantos anos atrás, como estaria a nossa vida? Como estaria nosso casamento, nossa família, nossos filhos? Ele não deu ouvido a nenhum Tobias, nenhum Sanbalate da vida. E assim você precisa fazer em nome de Jesus. Neemias 4, do 1 ao 4. Diz assim, ó. Tendo Sanbalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira, se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse, que fazem esses fracos judeus? Permite-se-lhes a isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias o amonita e disse, ainda que edifiquem, vindo uma raposa derribará o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Cai o seu opróbio sobre a cabeça deles e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. Aleluia. O Senhor está tirando da sua vida todo Tobias, todo Sanbalate, todo o espírito de zombaria, todo aquele que desacredita de você. Eu já ouvi muitas vezes pessoas falarem que assim, olha, você não vai dar em nada, você não é nada, né? Eu já falei isso uma vez, e quando eu era pequena, meu pai ficava o tempo todo para mim, você é muito inteligente. Ah, essa menina é inteligente demais. Ah, é a minha caçula, é a mais inteligente de todas. Ah, não sei o quê. Irmãos, eu acreditei nisso. Eu acreditei que eu era inteligente. E eu cresci me achando que eu era a melhor de todos os meus irmãos. Porque eu era inteligente. Meu pai falava, é a mais inteligente. Se o meu pai falou, conheci os 7 filhos, quem sou eu para duvidar? Né? Nada. Só que assim, eu tive um encorajamento. Eu tive alguém que ficou o tempo todo falando para mim palavras positivas. Mas e se meu pai tivesse falado ao contrário? Essa é a pior dos 7 filhos. Será que você já ouviu isso? Você não vai dar em nada. Essa daí não vai passar. Meu pai dizia para todo mundo que eu seria médica ou jornalista. Por formação eu sou, glória a Deus, jornalista, né? Mas ele não errou, papai acertou. Mas é por formação, não importa. Glória a Deus, aleluia, eu gosto de falar, gosto de ler. E a formação para mim trouxe frutos maravilhosos. É claro que essa hora eu queria estar diante do Jornal Nacional, né? Mas, não sei o que Deus tem preparado para mim. Mas e meu pai dizia, minha filha vai ser doutora. E se ela não for doutora, porque ela não quer, ela vai ser jornalista, vai ser famosa, vai ser... Irmãos, eu peguei aquilo para a minha vida. Só que se você ouvir algo contrário dos seus pais, dos seus familiares, hoje o Senhor está quebrando essa maldição sobre a tua vida. Eu conheço pessoas que não têm o casamento, são 11 irmãos, 10 são separados. 10 adulteraram ou tiveram aí o adultério praticado pelo oposto. E um dia eu falei para esse irmão, você vai ser o 11º filho que também vai ter um casamento destruído? Falei, cabe a você. E ele está lá, na luta, firme e forte. Louvado seja Deus. Porque ele não aceitou essa sentença sobre a vida dele. Nós temos aceitado muito fácil que pessoas deem risada da nossa desgraça. Tem pessoas que torcem para o seu casamento não dar certo só para falar lá, não falei? Eu avisei. Tem pais que falam, tomara que não dê certo mesmo, porque não era o que eu queria para você. Né? Tem pais.
E você precisa quebrar essa malignidade sobre a tua vida. Amém? Foi fácil para Neemias? Não. Teve levante, teve ataque, teve torcida contrária, tentaram desencorajá-lo. Quem tentou te desencorajar? Que palavra foi dita que minou o seu coração e você morreu a partir daquele momento? E nunca mais conseguiu reagir. Vai pensando aí. O que te desencorajou? Foi o cansaço? Foi a preguiça? Foi encantos? Olha ali, vamos ali que é mais fácil, né? Vamos ali que é mais bonito, é mais gostoso. Não precisa, né, ficar indo no culto toda terça, toda quinta, todo domingo. Não é a mesma coisa, meu Deus do céu, não precisa. Vamos ouvir de casa. O que te desencorajou? Vamos ouvir de casa a mesma coisa. Ah, e o dízimo? Não, o dízimo é quando dá. Quando não der, não vai. O que fez você parar? Que palavra foi lançada sobre a tua vida? Que ação que algum humano pôde ter que fez com que você parasse? Só que o problema está, porque já aconteceu comigo, certamente aconteceu com todos, mas o problema está, eu paro ou eu continuo? Eu deixo isso no meu coração para o resto da vida, porque tem pessoas que guardam mágoas de quando tinham 6 anos. E até quando a gente vai viver dessa maneira? Até quando nós vamos querer vida com Deus, guardando sentimentos que não nos levam a lugar nenhum? Sem perdão, sem conseguir andar. É claro que vai ter situações que vão acontecer, você vai dar uma parada, nós somos humanos, não somos os super-heróis. Mas o importante está em continuar. Neemias continuou. Ele tinha um plano, ele tinha um objetivo, ele tinha ali uma unção sobre a vida dele, e ele tinha também uma promessa sobre aquele lugar. E ele ajudou que a promessa se cumprisse sobre Jerusalém. Amém? Neemias criou estratégias para se prevenir e continuar firmes no chamado. Qual que é o próximo slide, em nome de Jesus? Neemias 4:17. Diz assim a palavra do Senhor, olha. Os carregadores que por si mesmo tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. O que é isso daqui? Posicionamento. Vigilância total. Os homens de vigia se muniram de armas e ficaram vigilantes. Uma mão com a arma e a outra com os materiais na reconstrução. Você é do tipo que o quê? Parou a vigilância? Por que o Senhor falou lá para Gideão? Vamos fazer um teste aí com esse povo aí. Vamos ver quem vai com você. Abaixa para pegar água. Quem ficar de trelelê não vai. Quem for vigilante, vai. E muitas vezes nós estamos fazendo isso. Nós estamos o quê? Deixando de vigiar. A casa está caindo. Uma vez o bispo falou isso aqui no altar. Irmãos, vocês deixaram o inimigo entrar. Vocês deram uma brecha. E nessa brecha ele entrou, destruiu, sapateou. E você ainda não conseguiu entender. E isso está acontecendo na tua vida, na tua casa, no teu ministério. Em algum momento você deu uma vacilada. E aí o que aconteceu? Simplesmente você deixou. Continuou vacilando, continuou no vacilo. Continuou. Até que uma hora o adversário fez o quê? Moeu você. Morreu. Acabou. Você parou de lutar. E aqui está falando que sejam vigilantes. É um processo constante. Leiam a Bíblia. Orem o tempo todo. Em todas as situações. Vigilante no quê? Opa, está acontecendo alguma coisa. O que nós fazemos habitualmente? Quando acontece um problema em nossas vidas, a maior parte das pessoas, como nós falamos, uma notícia ruim, alguma coisa, a gente começa a sapatear, chorar, gritar, espernear, fala para o amigo, para o vizinho, para todo mundo, tal, não sei o quê, nós fazemos isso. E deixamos de vigiar. E deixamos de fechar. Onde foi a brecha? Ah, mas eu não sei até que exemplo usar para que você entenda espiritualmente isso sobre a tua vida. Então, vamos falar aí de exemplos no trabalho. Vamos lá, vamos falar no trabalho. Então, no trabalho, eu estou lá trabalhando, entregando metas, entregando resultados, e de repente eu comecei a dar umas vaciladas nas entregas dos resultados. E aí eu estou vendo que eu não entrego mais resultado. Quem trabalha com metas,
sabe muito bem como que é. Ou você entrega ou você é mandado embora. Né? Quem trabalha na parte administrativa está feliz da vida. Agora, quem trabalha com números, precisa entregar números. Pastor Narciso trabalha com números. Se ele não entregar número, ele vai para a rua. E ele já sabe disso. Só que o que ele faz? Vamos pegar então um exemplo aqui do pastor Narciso. Se ele não bater meta, ele sabe que ele vai para a rua, não sabe? Então, se ele está um dia sem vender, ele está 2 dias sem vender, 3 dias sem vender, ele precisa fazer alguma coisa. Ele precisa fazer alguma coisa. Agora, se ele deixar com que 4, 5, 6 dias, quando vê, ele já não vendeu mais nada, o mês acabou e acabou. Não dá mais para fazer nada. Então, eu estou fazendo umas comparações para que você possa entender. Se algo aconteceu dentro da tua casa, no primeiro dia, tá bom, não vendi. Ai, tá bom, estava difícil, hoje também estava um sol, não dá para andar. Aí, o segundo dia, a moto quebrou, tal, não sei o que, não deu para vender. Terceiro dia, já começa a ficar com ponto de atenção. E o que nós estamos fazendo não tem esse ponto de atenção. Quando vê, já deu 30 dias, já lascou, já perdeu o resultado, já foi chamado pela gerente, já vai ficar em evidência. E o inimigo já te faz isso, ele já te coloca em evidência. Olha lá, ó, errou 1, 2, 3, olha lá, ó, tá errando. Ele começa a apontar, ele vai te apontar tanto que vai chegar uma hora que você vai ficar envergonhado. E aí você não age mais. E a palavra do Senhor, ela é clara no que diz: esteja vigilante, vigiai e orai. Tem palavra que fala, orai sem cessar. Palavra do Senhor é clara, é oração. Está passando por luta, é oração. Se não for oração, não vai. Não vai, em nome de Jesus. Eu acho engraçado que uma amiga minha, passando por uma situação no casamento, e aí ela virou e falou assim, de repente... marido, da noite para o dia, ó, uma bênção. Aí ela virou e falou assim, querido, é o seguinte, você está no bônus para o marido dela. Você está no bônus, você está na boca de todas as irmãzinhas de oração. Mandei para dar pentecostal, para dar do evangelho, mandei para todo mundo, e aí você está em todas as bocas. Qual que é a ação? Então, assim, o que aconteceu? Ela viu, a casa estava caindo, estava sendo destruída. Ela procurou o quê? Quem sabe? Deus. Quem muda? Deus. E o homem mudou da noite para o dia que ela falou, eu não estou acreditando. Eu falei, não, filha, acredita. Você pediu oração para um exército de mulheres. E aí ela começou a falar o nome das pessoas. Eu falei, minha filha, não tenha dúvidas. Essa restauração já aconteceu. Porque existiu, sabe o quê? Um exército de intercessores sobre a dor dela. Sobre a vida dela. Então não tem como Deus não fazer. Amém? E por fim, existia uma promessa. E a promessa, qual que é o próximo slide, por favor? Aleluia, isso mesmo. Isaías 44, 26. Amém? Diz assim, que executa as palavras de seus servos e cumpre as predições de seus mensageiros, que diz acerca de Jerusalém, ela será habitada, e das cidades de Judá, elas serão construídas, e de suas ruínas eu as restaurarei. Aleluia! Você pode glorificar o nome do Senhor? Aqui diz que existe uma promessa que vai se cumprir e se cumpriu sobre o povo de Jerusalém. E existe uma promessa na sua vida que vai se cumprir. Eu não sei qual é a área que você está precisando dessa reconstrução, desse renovo, de começar de novo. E literalmente o começar de novo é lembrar de onde você parou e começar. Não importa quem vai acusar, não importa o que aconteceu, tampe as brechas em nome de Jesus. Amém? Mediante a sua perda, a sua dor, a sua luta, o que você vai fazer? Você aprendeu aqui com Neemias o que ele fez. Você vai se conformar? Meu casamento não tem mais jeito. Então vamos separar, vamos para o próximo. Meu trabalho, não consigo entregar metas, mas Deus falou aqui. Deus abriu uma porta para mim sobrenatural. Então, se Deus abrir a porta, por que você vai desistir em nome de Jesus?